O nosso corpo, ele é possível ser transformado de todas as maneiras, né? Então, partindo desse pressuposto, eu compreendi que trazer isso para fora, né? Trazer esse sentimento, essa compreensão de que a naturalização dos nossos corpos, elas são necessárias e importantes para trazer bem viver. Quando se é uma pessoa trans, a sociedade ela te coloca numa margem, né? Você não tem autoridade, muito menos propriedade sobre o seu próprio corpo, né? Então, a partir do momento que você compreende que o corpo ele é seu e que você pode fazer suas modificações, que você pode trabalhar com ele, conversar com ele, construir saberes com o próprio corpo, né? Entendendo que o corpo ele também era um possibilitador de diálogo, eu comecei a trabalhar com ele lá em 2017 com a performance. Aí eu continuei por meio ali do 2020, 2021. Aí dei uma pausa e comecei com as pinturas. E as pinturas, para mim, elas, querendo ou não, são corpos que podem ser dialogados, né? São corpos em diálogo, porque pouco se falava sobre pessoas transindígenas, né? Então, esse questionamento me veio pensar sobre essa reflexão de essa realidade ela é colocada para os nossos corpos para que a gente acredite que a gente não tem possibilidade de viver. E por que a gente não tem possibilidade de viver? Porque a todo momento são direcionados aos nossos corpos violência, morte, enfim. E pensando nisso, eu quis trazer com o meu trabalho um outro olhar, porque eu não queria falar só de dor. Porque a gente já vem falando tanto de dor a todo momento, né? A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e suicida mais homens trans no Brasil. É o que mais também suicida pessoas indígenas. É o que mais mata ambientalistas. Então, a gente tem tantos números tão frequentes, né? Onde a gente vai pensar sobre a possibilidade de viver, a gente não consegue pensar. Foi partindo disso que eu quis trazer com o meu trabalho outros universos, possibilidades, onde pessoas trans, pessoas cis estejam convivendo entre si na sabedoria, no respeito, né? Onde esse lugar da violência ele possa ser enxergado de uma outra forma, possibilitar uma coisa mais natural. Por muito tempo eu me senti uma alienígena nos espaços. E pensar nisso, quando eu tô dentro de uma comunidade, eu simplesmente sou o que sou. Não tem uma nomenclatura, não tem uma divisão, não tem uma segregação. Simplesmente eu sou o que sou. Não tenho interesse de saber como você se envolve, como você se relaciona, então... Eu tô num processo bem íntimo, onde esse trabalho aqui que tá do meu lado, que eu tô apresentando pra vocês, ele é uma coisa bem íntima minha. Então, acho que o que eu posso dizer é que eu tô num momento mais de introspecção, de análise, de autoanálise, porque eu já estive em diversos lugares do Brasil e tive pouco tempo de olhar pra mim mesma. E eu tô nesse processo agora. Eu tô resgatando vivências da minha infância, do início da minha fase adulta, desse momento agora, porque devido a essa rotina e esse movimento que é a cidade grande, né, faz com que a gente esqueça às vezes as coisas mais simples e mínimas que a gente tem dentro da gente. E a competitividade do mercado artístico de São Paulo me adoeceu bastante, então eu tô fazendo uma produção para mim mesma sobre como eu me enxergo em relação a tudo que eu já passei e tudo que eu venho construindo. Esse processo de introspecção ele é importante para eu poder enxergar o que de fato eu esteja falando ou que eu queira falar.
esse ano eu tive muito essa coisa de pintura digital, então isso me deixou um pouquinho assim longe da tinta. A ilustração digital, ela é uma coisa muito simples, ela é uma coisa onde eu posso pegar meu computador, minha mesinha, leva para qualquer lugar que eu esteja. Essa pintura eu ainda nem finalizei, e ela tá chegando nos seus 2 anos. Ou seja, uma grande diferença para uma ilustração digital que eu faço em 1 hora, 2 horas. Quando eu começo a pintar, eu tenho momentos de reflexões muito mais íntimos e mais intensos do que a pintura digital. O azul, ele tá ligado à minha ancestralidade, à cosmovisão do meu povo, o povo Mura. Que pro meu povo a gente tem uma ligação muito forte com os sonhos. E os sonhos, pra mim, eles são vistos meio em tons bastante azulados, aí por isso que eu utilizo azul no meu trabalho. Os meus trabalhos, eles são voltados à minha experiência, a como eu enxergo o universo, como eu enxergo as pessoas, como eu enxergo as coisas, então é como se fosse uma visão, né? Eu acho que é entender que essa visão, ela é interseccionada por uma realidade, que ela é interseccionada por uma vivência, por um território. Talvez por causa disso, acaba a gente tendo essa reflexão sobre falar de ancestralidade. Não teve um momento específico, mas teve um momento de entendimento de importância, né? Principalmente quando eu estava em Manaus, onde fazia parte de movimentos, fazia parte de coletivos, fazia parte de grupos, né? Onde a gente tinha como entendimento essa importância da ancestralidade como ponto principal de direcionamento das nossas existências. Então, foi a partir desse momento em si que houve esse direcionamento, mas o entendimento da ancestralidade ela já vem muito presente há muito tempo atrás. Todas as coisas que eu faço, elas meio que começaram no mesmo tempo, né? Que foi lá em 2017. Foi logo que eu saí da faculdade, que eu saí do CLT também, que eu trabalhava na Secretaria de Cultura do Amazonas, lá em Manaus. E aí, a partir do momento que eu me vi desempregada, sem trampo, eu fui tentar ocupar minha mente. E aí eu tinha um grupo de amigos e eles meio que sempre davam rolezinhos, assim, pra pintar na rua. E aí eu sempre acompanhava, mas nunca tinha tido coragem de pintar. Até que teve um dia específico, tava com esses amigos, a gente tinha acabado de sair de uma feirinha de artes. E eles falaram, bora pintar, bora pintar. Aí eu fiquei assim, tá bem, vamos lá. Fiz uma cagada no muro lá, mas foi bem interessante porque foi ali que eu fiquei assim, caramba, acho que dá pra pensar em outros suportes, né? E saía pintando. Aí foi aí que eu, junto com esse meu grupo de amigos, a gente meio que criou uma CRIO, né? Como se fosse um grupo de grafiteiros, que nessa CRIO só tinha LGBT, né? E aí a gente meio que tentava discutir essas questões, né? De presença dos nossos corpos, que era bem difícil, porque... Enfim, né? O ambiente do grafite ele é bem machista, bem misógino, bem... Enfim, cheio de problemas. O Ixemacu, que foi essa obra em dimensão gigantesca lá em Belém. Foi um processo bem complicado, né? Tanto positivamente quanto negativamente, né? Porque a cidade não estava tão preparada assim para esse tipo de trabalho, então teve coisas que atrasou, mas eu acho que o ponto
principal de tudo isso foi a força de vontade, né? A força de vontade de continuar, a força de vontade de pintar, a força de vontade de imprimir essa mensagem, né? Porque, traduzindo para o português, Ixamacu é como se fosse eu ancestral, né? Então é esse olhar para si. Nada mais justo eu olhar para mim mesma olhando para os outros, né? Porque fazer um trabalho em Belém é pensar em todo um processo que eu estive lá, né? Que eu morei lá na pandemia. Quando eu cheguei em São Paulo, que foi por volta de 2020, 2021, eu acho. As Encantadas protegem, porque eu tava pensando, né, como esse seria o meu primeiro trabalho em escala tão grande. Eu queria que representasse as minhas raízes, né, minha mãe, minha avó, que representassem elas, representassem também a Mirna, né, que é uma ativista, foi uma das primeiras mulheres trans da Associação de Travestis e Transsexuais do Amazonas. Então queria que essa obra representasse essas mulheres, né, que foram tão importantes para o meu processo de existência. Eu não só me inspiro na minha infância ou na minha vivência indígena. Não, eu me inspiro na vida mesmo. Em o que eu tô vivendo, do que eu tô passando, né? Do que eu tô imaginando, da raiva, da alegria. É tudo é suscetível a uma inspiração. Principalmente se for uma pessoa racializada, que é migrante, que veio de outro estado, que veio de outro território, que não tem a família presente, né? Então, para poder viver esse sonho, né? Querendo ou não, é um sonho. Ah,